E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje o nosso estudo é sobre a carta à igreja de Tiatira. É a quarta igreja e a quarta carta no Apocalipse. E esta igreja na cidade de Tiatira é provavelmente a que fica mais distante e mais interior em relação ao mar Egeu. Todas as outras ficam mais próximas do mar Egeu. Esta fica um pouco mais distante. Esta cidade foi fundada na altura do Império de Alexandre o Grande e foi fundada essencialmente para ser uma colónia militar, portanto, um posto militar, uma base grande do exército de Alexandre o Grande, do exército grego. Essa cidade foi fundada com esse fim. E, portanto, é estratégica. E é estratégica porquê? Porque do Oriente Distante para esta zona, portanto, que ficou a chamar-se, portanto, na administração de Alexandre o Grande, no Império, ficou a chamar-se, portanto, a Ásia Menor, que é toda a região que é constituída por estas 7 principais cidades. Tiatira, portanto, foi colocada, foi fundada numa passagem estratégica, e essa passagem dava acesso, então, no fundo, Tiatira era uma cidade que se tornou grande também no comércio, e era uma cidade estratégica porque dava passagem para toda a região da Ásia Menor. E, portanto, esse acesso estava a ser defendido tinha que ser defendido pelo exército grego, e nesse sentido o exército helénico estabeleceu-se ali para defender a passagem que dava acesso a toda a Ásia Menor. E portanto, assim nasceu a cidade. A cidade tinha características muito diferentes de Éfeso ou de Esmirna, ou mesmo até de Pérgamo. Portanto, o objetivo com que ela foi fundada foi um objetivo militar. Portanto, não era uma cidade de cultura, não era uma cidade de riquezas ou de esplendores. Riquezas sim, mas num sentido comercial. Era essencialmente uma cidade. Portanto, tornou-se uma cidade comercial, portanto, já na altura do Império Romano, portanto, quando a cidade e toda a região da Ásia Menor foi entregue ao Império Romano. Portanto, o que nós estamos aqui a ver
é que agora nós encontramos uma cidade essencialmente comercial. É também uma cidade que criou, vamos dizer assim, que era produtora dos produtos e dos tecidos, portanto, que eram vendidos na antiguidade, os tecidos coloridos, etc. E, portanto, era uma cidade que produzia púrpuras para tingir os tecidos. E essas púrpuras e esses tecidos tingidos com as púrpuras eram vendidos muito bem a alto preço no mundo antigo, porque eram tecidos finos, etc, etc. Ora, é precisamente nesta cidade que nasceu e cresceu uma figura que nós conhecemos, que é Lídia, a vendedora de púrpura, que, portanto, no livro de Atos nós vamos encontrar Lídia precisamente quando Paulo chega a Filipos, e Lídia se torna na primeira conversão, vamos dizer assim, a primeira conversão da Europa, não é? Portanto, Lídia era natural de Tiatira. E daí o seu comércio de púrpura e de tecidos tingidos com púrpura. Portanto, ela viria daí. Ora, essa cidade, porque era dedicada a este negócio de púrpura, vivia à base de sindicatos. Isto é, havia muitos ofícios na cidade. Havia os vendedores de púrpura, havia os comerciantes das grandes caravanas, portanto, com tecidos, havia os ourives, havia os fabricantes de ídolos, etc. E todo o negócio, toda a atividade comercial da cidade, portanto, que era também um ponto de passagem, portanto, das caravanas, e era estratégica também nesse sentido comercial, toda essa atividade era dirigida, vamos dizer assim, pelos sindicatos ou pelos grêmios, como lhe queiram chamar. Portanto, as especialidades profissionais estavam agregadas em sindicatos e grêmios. E qual era a grande vamos dizer, a grande dinâmica da vida desses sindicatos e desses grêmios? É que todas as coisas que eram vendidas e dedicadas, portanto, também o lucro delas, dedicadas aos deuses pagãos, aos deuses que havia, portanto, na época, tanto os deuses gregos como os deuses de origem fenícia. Portanto, nós temos ali também, embora não fosse uma cidade onde houvesse assim grandes templos monumentais e, portanto, como por exemplo havia em Éfeso, como havia em Pérgamo, como havia em Esmirna. Não, ali não era uma cidade voltada para a atividade religiosa, não era muito centrada na atividade religiosa, mas a atividade religiosa sempre estava e sempre esteve e estará no centro das motivações e das atividades dos povos. Portanto, o que é que se passava com a atividade religiosa ali? É que os negócios eram sempre geridos e dirigidos, portanto, e dedicados, portanto, a uma divindade, fosse ela qual fosse. E quando havia, portanto, a concretização de bons negócios, etc., e semanalmente ou eventualmente, portanto, num período de tempo curto, havia sempre festas, portanto, os comerciantes passavam a sua vida em festas, e essas festas eram precisamente dedicadas a essas divindades que protegiam o comércio. E o que é que se passava? Nessas festas, portanto, as coisas eram dedicadas aos deuses. Em alguns deuses havia sacrifícios de animais também, e os sacrifícios de animais, as carnes, eram usadas para
esses festejos onde os membros dos grêmios e dos sindicatos comiam juntamente em festa, etc. E raramente, normalmente, essas festas terminavam sempre com atividades bacanais, isto é, com atividade sexual entre os seus membros. Portanto, o que é que nós temos? Temos ali uma estrutura social que, apesar de não ser uma estrutura essencialmente religiosa no sentido em que as outras cidades tinham, mas era uma estrutura cuja religiosidade girava em torno da prosperidade financeira, mas também da cumplicidade portanto, de adorações a deuses pagãos e da dedicação desses negócios a deuses pagãos, que normalmente terminavam sempre a semana com festejos, com banquetes, com bacanais, com orgias e também com atividade sexual. Portanto, fazia-se muito, portanto, aquilo que nós hoje conhecemos por amor livre. As pessoas faziam orgias portanto, e bacanais. Portanto, qual era a grande dificuldade disto? É que qualquer cristão que se tornasse um comerciante tinha grande dificuldade em compactuar com este estilo de vida. Portanto, o que é que acontece? Acontece que aquela igreja diz a palavra, o texto, diz no texto uma coisa muito clara. É que aquela igreja era uma igreja cheia de boas obras. Boas obras em que sentido? Boas obras em que era uma igreja que fazia muita coisa boa, socialmente falando, contribuía de muitas maneiras, geria inclusivamente um hospital, tinha fundado um hospital e um orfanato. Portanto, nós temos uma igreja com um serviço social muito bem estruturado, onde há um orfanato que é sustentado pela igreja e um hospital que também é sustentado pela igreja. E o que nós ali vemos é que qual é o grande dilema ali? Bem, o grande dilema é que, como diz o texto, as últimas obras têm sido ainda maiores do que as primeiras. Obras em que sentido? Neste sentido, obras de caráter social, também obras numa parte da igreja, numa parte da membresia daquela igreja, havia realmente amor. Havia amor, havia dedicação, havia empenho, havia objetividade, havia intencionalidade em desenvolver um trabalho e não haver entre eles, portanto, necessitados. Não haver entre eles necessitados. E havia, portanto, toda essa coisa. Agora, qual era o grande dilema? Bem, o grande dilema está à vista. É que, a páginas tantas, havia, por parte dos cristãos, uma opção. Tinham que optar. E qual era a opção? A opção é, ou integravam-se socialmente e eram aceites dentro dos sindicatos, dos grêmios, para poderem ter prosperidade económica e, com a sua prosperidade económica, fazer um trabalho social bom, ou recusavam-se a integrar os sindicatos, a participar nas festas, a participar nas orgias, etc., por causa dos valores que eles defendiam, mas nesse caso iriam ser socialmente marginalizados e dificilmente conseguiriam ter prosperidade financeira. Isto era um dilema muito atual para connosco, até nos dias de hoje. Naquela altura era pior, porque o que é que acontecia? É que facilmente acabava por ser aceita uma filosofia de
compromisso, um pé cá, outro lá, entre os valores cristãos, entre viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou viver, portanto, com compromisso de praticar prostituição, de se adulterar espiritualmente e fisicamente, e também de ter esse benefício financeiro, esse lucro, mas por outro lado, portanto, se renunciasse a isso, portanto, não teria esse lucro e também não teria uma posição social, não poderia defender, digamos assim, os valores. Agora, este dilema dá-se com a chegada, vamos dizer assim, ou é desenvolvido, ou é explorado, ou é, vamos dizer assim, é introduzido por uma personagem que o texto chama Jezabel. Ora bem, Jezabel não será exatamente, poderá ser, mas é pouco provável que fosse, poderá ser antes um nome atribuído àquela mulher que eventualmente teria o perfil da Jezabel que nós encontramos nos livros de Reis, 1 de Reis e 2 de Reis, que era a mulher do rei Acabe, que, como sabemos, era rei de Israel, mas que se desviou dos caminhos do Senhor. E Jezabel ela era filha de Etbaal, um rei fenício, que era ele mesmo sacerdote de Baal, e a filha Jezabel era sacerdotisa, aliás, ele era sacerdote de Astarote, assim é que é, de Ishtar ou Astarote, portanto aquela deusa da floresta, portanto que era a equivalente à Diana dos Efésios, mas que vem, portanto, no Médio Oriente depois assume, portanto, o nome de Astarote, portanto, que era considerada a esposa de Baal. Okay. Então, Jezabel é filha desse Etbaal, desse rei fenício, que sendo ele sacerdote de Astarote, ela, a filha, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Portanto, nós sabemos a história, sabemos que Jezabel mandou matar a maioria dos sacerdotes do Senhor e, no lugar, ela institucionalizou o culto a Baal, nomeou 450 sacerdotes de Baal, mais 400 sacerdotes de Astarote, e, portanto, fez uma perseguição terrível a Elias, que era o profeta nessa altura. Portanto, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que, inclusivamente, aquilo que nós vamos encontrar aqui nesta carta à igreja de Tiatira é alguém, uma mulher especificamente, que, para além de se autodenominar profetisa, também encorajava a igreja, portanto, a ter esse tipo de compromisso, portanto, a admitir que não havia problema nenhum em ser cristão e, ao mesmo tempo, no sentido de salvar, portanto, os seus compromissos, a sua prosperidade e também de conservar o seu estatuto social, pois os cristãos poderiam perfeitamente, por um lado, ser cristãos, por outro lado, condescender em aderir a um estilo de vida do meio social onde viviam e, portanto, e prosperarem nos seus negócios. Mas isso implicava, logicamente, que eles iriam prostituir-se, tanto fisicamente como espiritualmente. A ideia de que essa Jezabel, dentro da igreja, teria grande influência, pode chegar ao ponto, tal como sugeriu um outro bispo do primeiro século,
pode chegar ao ponto de essa Jezebel ser inclusivamente esposa do bispo da própria igreja, de Tiatira. Portanto, há quem defenda, com base nos textos de outros bispos e de outros contemporâneos, de que Jezebel seria a esposa, eventualmente até do próprio bispo ou do presbítero da igreja em Tiatira. E, portanto, daí ela ter assumido uma posição de profetisa e também, eventualmente, de ter uma grande influência na doutrinação, entre aspas, portanto, da Igreja, ou influenciar a Igreja a ir por um caminho de um Evangelho diluído, de um Evangelho alterado, de um Evangelho deturpado, de um Evangelho violado por essa falta de valores cristãos, que estava a querer encaminhar a Igreja para todo esse compromisso entre o mundo e o Evangelho. Ora, isto, como se pode ver, era uma situação bastante drástica. Portanto, o que é que fazia? Fazia da igreja de Tiatira uma igreja dividida. Essencialmente, Tiatira era uma igreja dividida. Dividida porquê? Porque haviam aqueles, como diz um dos autores do Apocalipse, portanto, de um dos comentários, esse autor diz que havia 3 tipos de membros na igreja de Tiatira. Havia o grupo daqueles que permaneciam fiéis e que não faziam concessões nem compromissos. Havia aqueles que logicamente, rejeitavam a doutrina e o ensino de Jezebel. Havia também aqueles que se mantinham fiéis, mas toleravam a presença e o ensino de Jezebel. E depois havia aqueles que não permaneceram fiéis, isto é, adotaram tanto os ensinos como o estilo de vida de Jezebel. E a esses o texto chama os filhos de Jezebel. E, portanto, os filhos, quando Jesus, quando o Senhor ressurreto e glorificado, diz que matará os filhos de Jezebel, o que ele está, no fundo, a dizer é que não serão só os filhos biológicos, não serão só os filhos de sangue de Jezebel, mas provavelmente será também os seguidores das doutrinas de Jezebel que ele irá eliminar, que ele irá matar, que ele irá destruir. Portanto, nós estamos aqui a ver o cenário e aquilo que realmente nos é dito na carta. E a pergunta que nós fazemos e que devemos fazer a nós próprios é como é que, eventualmente, nós, no lugar dos nossos irmãos do primeiro século, nós iríamos decidir. Como é que hoje estamos a decidir também, como igreja, também nas nossas próprias vidas? Será que estamos a fazer cedências no nosso estilo de vida, no nosso envolvimento social? Será que estamos a dirigir os nossos negócios e as nossas atividades de acordo com a vontade de Deus? Ou nós estamos a tentar agradar tanto a Deus, por um lado, como a qualquer Jezebel ou a qualquer outra pessoa que esteja a tentar introduzir? Ora bem, eu não creio, não estou a ver que haja neste momento, pelo menos neste momento, a tentativa de introdução destes ensinos na nossa comunidade. Mas eu vejo em muitas comunidades, por esse mundo fora, muitos exemplos de Jezebéis que têm desviado a Igreja do Senhor para outros caminhos, para diluir a doutrina, para alterar os ensinos do Evangelho puro, para encaminhar a Igreja noutros sentidos,
E vejo Jezebéis, e vejo Alexandres Latoeiros, e vejo outros exemplos que há no Novo Testamento, negativos de indivíduos que no seio da Igreja, introduzidos pelo inimigo no seio da Igreja, procuraram desviar a Igreja por outros caminhos. E portanto, eu penso que esta carta à Igreja de Tiatira é muito significativa. Há umas curiosidades a ver. A ideia da imagem do Senhor glorificado como alguém que tem os olhos como chama de fogo, e esta ideia de que, apesar da falta de sabedoria e de discernimento do ser humano, que não sabe distinguir entre o certo e o errado, e que muitas vezes é seduzido por personagens muito sedutoras que o levam por caminhos desviantes do verdadeiro Evangelho. No entanto, o Senhor da Igreja, que é Cristo, ele tem olhos de fogo, isto é, olhos que penetram até ao profundo da alma e que te fazem discernir, que sabem discernir a diferença entre aquilo que é espiritual e aquilo que parece espiritual, mas não é espiritual, que não vem do Espírito de Deus. Portanto, estes olhos de fogo do Filho de Deus, que penetra no ser humano, penetra e faz a distinção entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro. Por ironia, por grande ironia, o nome Jezebel significa pura. E, logicamente, nós sabemos que nem a Jezebel do Antigo Testamento foi pura, nem esta Jezebel, que não sabemos o nome, se era mesmo Jezebel ou outro nome, mas estava a ser comparada com a Jezebel do Antigo Testamento. Assim como, e a mensagem é esta, assim como a Jezebel, esposa do rei Acabe, desviou o povo de Israel para a impureza, para a adoração a ídolos, para a prostituição, para a impureza de toda a ordem, e também, portanto, assim também esta Jezebel na igreja de Tiatira tinha feito isso. Portanto, era uma igreja dividida, era uma igreja que aparentemente por fora era uma igreja muito ativa, tinha uma grande atividade, fazia grandes obras, tinha muita influência eventualmente até na cidade de Tiatira, mas estava podre por dentro. É uma igreja que estava podre por dentro, e isso estava a destruir a igreja. Portanto, que o Senhor nos ajude e portanto, que o Senhor dos olhos de chama de fogo e dos pés de latão. Essa é outra curiosidade, porque a cidade de Tiatira era muito produtiva nos metais. Havia artífices que trabalhavam o latão. E, portanto, diz que o Senhor tem pés de latão reluzente, portanto, que mostra firmeza, mostra poder para esmagar os inimigos debaixo dos seus pés, como diz a palavra, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. E era isso que o apóstolo João viu, a imagem do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, do Senhor que diz à igreja: eu sou aquele que é o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, e eu matarei e exterminarei os filhos de Jezabel, porque eles estão a querer destruir a minha noiva, eles estão a querer destruir a minha igreja. Que o Senhor nos abençoe, que Ele preserve a sua igreja de desvios, seja qual for o preço que tenhamos que pagar, que nós possamos ficar firmes e fiéis ao Senhor. Que assim seja. Amém.